A adoção internacional. 2 casais italianos foram habilitados recentemente a adotar 4 irmãos brasileiros. Vários processos parecidos estão em fase de conclusão na Justiça do Distrito Federal. Essa modalidade da adoção por estrangeiros está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Olhares de esperança de quem sonha com um novo lar e uma família. Nos orfanatos de todo o Brasil, milhares de crianças e adolescentes buscam a mesma trajetória, serem adotadas. O problema é que muitas vezes o perfil delas não se encaixa com o requerido pela família. E é justamente nessa situação que elas alçam voos mais distantes e ganham não só uma nova casa, mas um novo país. A lei permite que os pedidos de habilitação para adoção internacional sejam em organismos credenciados. Atualmente, cerca de 20 organismos fazem esse contato, 4 nos Estados Unidos e o restante na França, Espanha e Itália. A secretária executiva da Comissão Distrital Judiciária de Adoção explica os critérios para que um estrangeiro adote uma criança brasileira. Primeiro tem que se habilitar no país de acolhida dele, no país de origem. Então, vencida essa etapa, aí ele se vincula a um organismo internacional que vai direcioná-lo para o país que ele deseja. Então, o estrangeiro que acolhe no Brasil é porque ele deseja acolher crianças com o perfil que nós temos, que são crianças maiores, crianças mestiças, crianças vinculadas a grupos de irmãos, e aí eles vêm para o Brasil para acolher. Em 2015, o Distrito Federal registrou a adoção de 3 irmãos por uma única família francesa. Este ano, são 11 processos em estágio avançado. Um deles foi deferido na semana passada. 2 casais de italianos foram habilitados para adotar 4 irmãos brasilienses. Cada família ficará com 2 deles. Para isso, eles se comprometeram a manter o vínculo e a convivência entre os garotos. Um dos fatores fundamentais na hora de escolher os novos lares. A família que acolhe uma criança estrangeira, sobretudo, ela tem noção da necessidade de permanência da história da criança, então, da preservação dessa história. Então, se ele tem irmãos, é feito, sim, um acordo entre as 2 famílias que vão garantir a permanência dessa vinculação, embora eles morem longe, não há problema. Mas estão indo para o mesmo país e um mesmo organismo vai cuidar de que seja garantido essa vinculação. Depois que os pais são habilitados para adoção, começa uma nova fase, que é a de preparação da criança. Em seguida, é feito o estágio de convivência obrigatório, onde ela é apresentada para a família e eles têm encontros semanais na cidade onde a criança está abrigada. Todo esse processo dura cerca de 2 meses e é uma espécie de ensaio para o começo de uma nova vida. Todas as adoções internacionais, elas precisam ser acompanhadas por 2 anos. Então, a cada 6 meses a gente recebe relatórios e dizendo como é que está a inserção dessa criança na escola, na família extensa, né, com os parentes, como é que está essa vida social dela e afetiva. Para além disso, há um vínculo que é criado e aí a gente sempre recebe fotos, recebe vídeos, recebe comunicados de estamos bem, estamos vivos, obrigado, né? Isso é muito recorrente. Bom, e para tirar nossas dúvidas sobre esse assunto, nós convidamos a advogada Suzana Bruno, que está aqui no estúdio conosco hoje. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Bom, vamos começar nossa conversa explicando quais são os requisitos para se adotar uma criança brasileira morando no exterior, sendo um casal que mora no exterior. Bom, inicialmente não precisa ser necessariamente um casal, pode ser inclusive uma pessoa solteira, né? Uhum. Mas qualquer pessoa que resida no exterior, nacional, brasileiro que resida no exterior, ele entra num processo com um direito de preferência, vamos dizer assim, né? Por conta da nacionalidade dele, ou então um estrangeiro residindo no exterior, ele preenche um formulário, né, e aí ele busca um organismo internacional que tenha uma vinculação com a justiça brasileira, para que ele comece a participar do processo. É importante dizer que se dá preferência aos países que já fazem parte, né, da aceitação da Convenção de Haia. E aí já tem um pré-requisito atendido, aí satisfeito no sentido de que vai obedecer
ao que foi estabelecido pela Convenção de Haia. Doutora, a gente sabe que aqui no território brasileiro, os casais ou as pessoas que querem adotar crianças aqui no Brasil, tem uma lista, né, para ser seguida. Tem uma lista de estrangeiros ou eles entram na mesma lista dos brasileiros? Eles entram na mesma lista, mas a gente sabe que dentro dessa lista vai se dar preferência aos nacionais, né, as pessoas que residem no Brasil. E o público, né, que vai ser atingido pelos estrangeiros acaba sendo uma criança, um adolescente diferenciado, que são aqueles que estão para adoção, que já tem um problema de saúde, né, ou que tem uma idade elevada, que acaba não atendendo os anseios dos nacionais, e aí eles vão para adoção por estrangeiro. É comum estrangeiros procurarem irmãos, assim, um grupo, às vezes a mãe morreu, o pai também, ou então em situação que não podem tutelar essas crianças, e daí essas crianças vão para adoção em grupo. É comum isso por parte de estrangeiros? É bastante comum, até porque dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, com as novas regras também de adoção, privilegia a manutenção desses irmãos, né, que os irmãos eles fiquem próximos entre si, se possível na mesma família, né? Então é bastante comum, como foi colocado até na própria reportagem, que os estrangeiros eles acabam acolhendo os irmãos de uma maneira mais favorável do que os nacionais. Pois é, a gente vê na reportagem que 2 casais, né, vão adotar os 4 irmãos para que eles fiquem perto. Isso é muito legal. Como que é feita a saída dessa criança do Brasil? O que diz o ECA a respeito disso? Bom, nós temos um período de convivência que é feito aqui, né? A criança, esse período de convivência, a lei estabelece que seja no prazo mínimo de 30 dias, mas ele geralmente é um prazo maior do que esse. E aí a gente começa tendo o primeiro contato, né, dos adotantes com os menores, né, onde ele visita essa criança. Tem alguns tribunais que fazem o pedido para que antes que os estrangeiros venham ao Brasil, eles mandem fotos, eles entreguem, né, para a criança um bicho de pelúcia, alguma coisa para ele já começar a ir se ambientando, né, com a realidade que vai se apresentar. E aí ele tem esse período de um prazo mínimo de 30 dias em território nacional, onde tem o acompanhamento. Se nas primeiras semanas tiver um resultado satisfatório, é permitido a pernoite da criança, visita ao hotel, por exemplo, a uma casa alugada pelos pais adotantes, né, pelos pretendentes, e aí paulatinamente vai sendo feita essa adaptação até o momento em que o Poder Judiciário permite a saída da criança ou do adolescente do Brasil. Tá ótimo, doutora. A gente continua nesse assunto no próximo bloco. Só um minutinho, por favor. Pois não. E você, o Jornal da Justiça está de volta e a gente volta a falar com a advogada Suzana Bruno, que hoje está conversando com a gente a respeito de adoção internacional. Doutora, como é que fica a nacionalidade de uma criança brasileira que nasceu no território brasileiro, adotado por um casal de estrangeiros ou por uma pessoa sozinha estrangeira? Como é que fica a nacionalidade dela? Bom, a nacionalidade dessa criança, por ser brasileira, ela não vai ser alterada, né, por conta do fato dela ter nascido em solo brasileiro. Agora, vai depender do país que ela vai estar sendo direcionada. Né? Se reconhece a adoção da nacionalidade, né, pela consanguinidade ou pelo fato dela nascer em território aí do país que ela está sendo remetida. Como é que fica a questão do apadrinhamento? Existe também nessa questão de adoção internacional apadrinhamento? Como que funciona? Bom, apadrinhamento a gente fala aí da possibilidade da criança numa família substituta, no sentido de que ela vai ser acolhida, mas ela já não diretamente para a adoção, né? Alguém vai tomar conta dessa criança, né? E aí essa família ela vai estabelecer todas as obrigações com essa criança, a questão da educação, a saúde, a alimentação, mas não com o objetivo principal da adoção, né? É tão somente
tomar conta, apadrinhar. Doutora Suzana, e essa criança adotada, posteriormente, alguém fiscaliza, vistoria, faz visita a esses pais estrangeiros, alguém do Brasil mesmo, para saber como essa criança está se adaptando e como ela está sendo cuidada por esses casais? Por isso é que nós colocamos que a adoção, quando o estrangeiro ele tem intenção de adotar um nacional, um brasileiro, ele primeiramente ele vai procurar um organismo, né, internacional que seja admitido, que seja reconhecido como parceiro, vamos dizer assim, do Poder Judiciário brasileiro, e esse acompanhamento ele vai acontecer em pelo menos 2 anos após a adoção. Muda alguma coisa para casal homoafetivo? O que diz a lei a respeito disso? Bom, a lei, no artigo 42 do ECA, estabelece que você tem a possibilidade da adoção sendo casado ou não, né? Mas dá a entender que essa adoção ela só é possível entre pessoas de gêneros diferentes, masculino e feminino. Mas o Poder Judiciário brasileiro, ele já vem reconhecendo, até com uma certa frequência, né, a possibilidade de adoção por casais homoafetivos, inclusive estrangeiros. E aí segue tudo a mesma regra, né? Segue a mesma regra, não teria nenhuma diferença. Tá ótimo, doutora. Obrigada pela participação. Conversei com Suzana Bruno, que é advogada, e conversou com a gente a respeito da adoção internacional de crianças brasileiras. Obrigada pela participação. Nada. Até uma próxima. Eu que agradeço.